Fala, meu fera! Galera, o objetivo agora é te dar exemplo, tá certo? Do que é uma substância. Tá bem? Tá combinado assim? Ó, a gente viu em aulas passadas que as substâncias elas apresentam ao menos duas propriedades, que é composição definida. Isso é uma propriedade das substâncias, tá certo? Ter composição definida, você conseguir determinar do que é feito o material, né? Você conhecer a composição dele. E outra propriedade das substâncias é ter propriedades próprias, propriedades definidas, que inclusive essas propriedades elas são úteis para você, conhecendo elas, viabilizar o processo de separação, tá certo? Bom, então eu trouxe aqui dois exemplos de substâncias só para a gente começar a entender, né, como é que se organiza esse assunto. Ó, trouxe aqui a substância ferro e trouxe aqui a substância água, tá bem? Detalhe, quando se fala na substância ferro, está se falando em milhões de átomos de ferro. Quando se fala na substância água, está se falando de milhões e milhões de moléculas de água. Um átomo isolado de ferro, ele não vai ter propriedades que são próprias, por exemplo, de uma barra de ferro, que é brilho metálico, tem um ponto de fusão elevado, assim como um ponto de ebulição, é afundar na água. Um átomo ele não vai ter essas propriedades. As propriedades da matéria, na verdade, a maioria delas só se manifesta quando a gente tem o elemento enquanto substância, que é enquanto agregados de átomos ou então de moléculas, tá certo? Então, por exemplo, está aqui o ferro. O ferro é um metal nas condições ambiente, tá certo? É inclusive usado para fazer móveis, para fazer grades, né? Faz parte da composição de motores, né? Então muito conhecido o ferro. E tá aqui o ferro representado pelo seu símbolo. O símbolo dele lá na tabela periódica, que é o Fe. O Fe de ferro, tá certo? Na tabela periódica, a gente tem alguns elementos que talvez até você confunda com o símbolo do ferro. Por exemplo, o F, só o F, não é ferro, é flúor. O Fe, aí sim, vai ser o ferro, tá certo? Condições ambientes, ferro sólido. O ferro, ele se apresenta como um átomo, como agregados de átomos isolados. Então você não vai ter moléculas de ferro, tá certo? Você vai ter sim agregados de átomos de ferro fazendo a composição das coisas. No caso da água, perceba que aqui a gente já tem algo um pouco mais elaborado do que tão somente o ferro. A água ela é formada por átomos de hidrogênio e de oxigênio. São dois átomos de hidrogênio, olha aqui o 2, e um de oxigênio. O estado físico da água nas condições ambientes é líquido, né? Bom, então aqui você tem várias moléculas de água. Várias moléculas de água se agregando dá origem à substância água, que vai ter aquelas propriedades que a gente conhece. Ponto de fusão, 100 graus, congelamento, vai ser de 0 grau. Densidade, 1 grama por centímetro cúbico, transparente, né? Então essas são as propriedades da água, não ter cheiro, isso é outra propriedade da água, tá certo? Então quando se falar em substância, está falando de materiais que vão ter composição própria, que vão ter propriedades próprias e que essas propriedades elas serão úteis para a gente conseguir separar o material. Por exemplo, se eu tiver uma mistura de ferro com água, só a título de exemplo, eu posso separar por filtração, né? Já que eu conheço que o ferro não tem tendência de se dissolver, pelo menos o ferro em barra não tem na água, né? Se eu quero, por exemplo, separar a água do sal, eu posso fazer uma evaporação. A água ela tem uma temperatura de evaporação menor do que a do sal. E a gente vai ver esses processos de separação a partir das próximas aulas. Feras, até a próxima.